Meus amigos, hoje aqui no nosso Instituto LivreNet, nós estamos recebendo o professor Renato Marcão. É autor de vários livros, promotor de justiça aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mas é autor de vários livros, inclusive também de um dos livros nossos, da nossa coleção Saberes do Direito, lançada essa coleção há poucos dias pela Saraiva. Marcão está lá com o tema execução penal e, além de escrever na coleção, ele também tem livro. Tem um livro que está, inclusive, aqui, vou até fazer propaganda, ó, Curso de Execução Penal, 10ª edição, lá pela Saraiva. É um livro extremamente recomendado, nota 10. Marcão, parabéns. É uma honra, Marcão, tê-lo aqui, abordando o tema garantias constitucionais na execução penal. Tema atual, tema vibrante e, com certeza, vai ser tratado com maestria pelo Marcão, que é hoje um dos maiores, se não o maior especialista do nosso país nessa área de execução. Pois, Marcão, prazer enorme de tê-lo aqui e vamos que vamos. Avante, avante. Prazer é todo meu. Vamos lá. Avante, avante. Uma grande satisfação voltar ao estúdio e tratar deste tema, mais uma vez, execução penal. Tema de interessante aspecto prático, interessante aspecto teórico, até porque há algum tempo a execução penal era conhecida como o primo pobre do processo penal, o patinho feio do processo penal, situação por muitos assim apontada, especialmente levando em conta a realidade prática da execução penal, vista por todos os ângulos, na mídia de uma forma geral, sob o aspecto do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado e também no regime semiaberto, as mazelas do regime aberto, enfim, todas essas já conhecidas em parte, de grande parte da população, mas é preciso que antes de encontrarmos reflexões a respeito do tema garantias constitucionais da execução penal, façamos algumas reflexões a respeito desta realidade prática para melhor compreender as razões que levaram à execução, a este caos em que se encontra ainda hoje, século XXI, com uma lei de execução penal bastante interessante, e eu costumo dizer que há uma diferença muito grande em relação, quando se trata de sistema penal, nós temos muitas vezes legislações ou leis que não são tão boas, isso não ocorre com relação à execução penal. Porque aqui nós temos uma lei que, embora seja de 1984, é uma lei ok, tem algumas imperfeições, é evidente, a dinâmica da vida em sociedade reclama uma atualização das leis, e não é diferente com a lei de execução penal, mas dizer que a lei não é boa é algo que não se deve fazer. A lei foi integralmente recepcionada pela Constituição Federal de 88, tamanhos avanços que já apresentava à época, em 1984. E vejo que com relação a este tema, execução penal, garantias fundamentais ligadas à execução penal, nós temos um conjunto razoável de regras. Não faltam leis, não faltam regras nacionais e estrangeiras. Temos desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, temos também regras mínimas para o tratamento de presos, regras mínimas da ONU, temos o Pacto São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos, assinada integralmente pelo Brasil desde 1992, temos a Lei de Execução Penal, temos, enfim, regras mínimas brasileiras para o tratamento de presos, além, é claro, de outras tantas, como é o caso, mais recentemente, das regras de Bangkok, que estão direcionadas especialmente à parcela feminina ligada à execução penal. De maneira que não é possível dizer que nós não temos regras neste tema, execução penal, que essas regras não são virtuosas, porque são, em sua grande maioria, repito, embora algumas vezes reclamem algumas alterações pontuais, mínimas, pontuais, não é o caso de abandonarmos esta lei de execução penal, até porque ela ainda não foi aplicada na sua integralidade, por isso também não é correto dizer que a lei não é boa, porque não tem surtido aqueles resultados muitas vezes esperados pela parcela da comunidade jurídica que milita neste campo e também pela comunidade, pela sociedade em geral. Vejam, por exemplo, que nós temos princípios ligados da Constituição Federal, ligados diretamente à execução da pena, ao cumprimento de pena criminal. Dignidade da pessoa humana, princípio constitucional, conhecido de muitos, e ali vejam que este artigo 1º, inciso da Constituição Federal, que diz dignidade da pessoa humana, está se referindo a um princípio fundamental da forma republicana e do modelo democrático adotado expressamente pela Constituição Cidadã de 1988. De tal sorte, fulminado o princípio da dignidade da pessoa humana, é correto entendermos que isso ataca frontalmente também
o próprio modelo de Estado democrático adotado e a forma republicana também adotada expressamente no texto constitucional. E todos sabemos que este princípio, especialmente na execução penal, é desrespeitado, impunemente desrespeitado todos os dias, seja em relação à execução de pena privativa de liberdade no regime fechado, seja no regime semiaberto e também no aberto praticamente inexistente. De tal maneira que já aqui identificamos um princípio constitucional de extrema relevância, não apenas para a execução penal, mas para a forma de Estado adotada, o modelo federativo adotado, como está expresso, insisto, no artigo 1º da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana, mas é claro que também temos outros vários princípios. E vejam, apenas aqui, rapidamente, para lembrarmos, além das regras mínimas da ONU, é claro, nesta mesma Constituição Federal, individualização da pena como princípio constitucional, que trataremos mais adiante, mais ao final desta nossa explanação, devido processo legal, como também desdobramento constitucional, ampla defesa, o contraditório, todos previstos no artigo 5º, e também a necessidade de cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimentos distintos. E isso envolve, evidentemente, também a individualização de penas. E, é claro, respeito à integridade física e moral, enfim, vários princípios constitucionais que norteiam, que guiam a execução penal e que são rotineiramente desrespeitados. Mas, além disso, a Lei de Execução Penal também dá algumas regras que nós apresentaremos em termos de linhas iniciais, como orientação a respeito de princípios que também devem ser observados. Vejam, a razoabilidade, a proporcionalidade, até porque o artigo 3º da Lei de Execução Penal, agora a Lei 7.210 de 84, diz que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Estão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença penal condenatória ou pela lei. O artigo 5º assegura que os condenados serão classificados, e esta regra tem relação direta com a individualização da pena, segundo seus antecedentes, personalidade, para orientar, e aqui sim, a individualização da execução penal. Veremos isso, como disse, um pouco mais adiante também. O artigo 11º fala a respeito da assistência, em seus desdobramentos, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, e também o artigo 25 falando da assistência ao egresso, praticamente inexistente na realidade da execução penal. O artigo 66, caríssimos, vem e diz que compete ao juiz da execução, entre outras tarefas, inciso 6º, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Então vejam que este conjunto de princípios constitucionais, apenas alguns já mencionados e algumas regras também ligadas a estes princípios constitucionais, algumas delas já mencionadas aqui rapidamente, presentes na Lei de Execução Penal, cabe a quem fiscalizar o cumprimento destes princípios, dessas garantias? É claro que o nosso modelo de Estado, em última linha, ao Judiciário. Bem, compete, portanto, ao juiz de execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. É preciso enfatizarmos, pena e medida de segurança, porque talvez uma vergonha ainda maior do que a prática execucional em relação à pena privativa de liberdade no Brasil é a realidade da execução das medidas de segurança, especialmente em relação à medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas este mesmo artigo 66 da Lei de Execução Penal, adiante, no inciso 7º, diz que cabe também ao juiz da execução inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. Por fim, o inciso 8º, do mesmo artigo 66, diz competir ao juiz da execução interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da própria lei, da Lei de Execução Penal. E é claro, em arremate a esta nossa explanação, a esta nossa passagem por alguns dos dispositivos da Lei de Execução Penal, é preciso que se faça essa reflexão antes de iniciarmos nas considerações mais profundas que trataremos a respeito desses princípios constitucionais. O artigo 67 e também o artigo 68 se referem ao Ministério Público. E aí, de uma forma muito clara, diz a lei que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução.
Por fim, este artigo 68 agora diz que incumbe ao Ministério Público requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Cabe também, isso especialmente em razão de alterações recentes na Lei de Execução Penal, à Defensoria Pública atuar diretamente no plano da execução, fiscalizando e requerendo aquilo que convier para o melhor desenvolvimento do processo execucional. Portanto, nós temos um conjunto de regras e garantias previstas claramente na Constituição Federal, temos outras regras interligadas a esses princípios, neste sistema de princípios, estabelecidas na própria Lei de Execução Penal, temos um sistema de controle que passa pela atividade jurisdicional, que deve inspecionar, que deve interditar, que deve zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, apurando inclusive responsabilidades e interditando estabelecimentos, e cabe ao Ministério Público, titular da ação penal, fiscal da lei na execução penal, e também à Defensoria, requerer providências. Requerer a quem? Ao juiz competente, ao juiz da execução penal. Providências que vão até mesmo ao extremo, no caso, na interdição de um determinado estabelecimento que desatenda às regras expostas na Lei de Execução Penal e também aos princípios constitucionais. E aqui nós temos problema gravíssimo, ou problemas gravíssimos, porque muitas vezes se tem argumentado que a interdição de um determinado estabelecimento irá acarretar a superlotação em um outro e o problema estaria apenas sendo transferido de uma unidade para outra. Mas é claro, este problema não cabe ao Ministério Público deliberar a respeito e deixar de atuar, não cabe à Defensoria Pública deixar de atuar nesta linha, argumentando que o problema não estaria solucionado como um todo, haveria uma transferência de problema. E é claro que também não cabe ao juiz deixar de decidir a respeito de uma interdição, quando cabível, porque iria também transferir um problema de endereço, fechando um estabelecimento e transferindo aqueles seus presos para um outro estabelecimento. Ao pensarmos assim, admitirmos esta linha de raciocínio, esta omissão justificada da Defensoria Pública, do Ministério Público e também do Judiciário, que não interditam os estabelecimentos, nós cairíamos, em última análise, a impossibilidade de condenação. Alguém poderia argumentar que não iria condenar alguém porque o sistema não corrige, o sistema está superlotado e a pena criminal não atinge as suas finalidades. Chegaríamos até mesmo a este extremo absurdo, é claro, mas não faltaria quem viesse eventualmente a defender. E é claro que o Judiciário não pode deixar de decidir, acobertando assim as mazelas e a ineficiência do Poder Executivo, a quem cabe implementar o instrumental, o aparelho jurídico, ou melhor, o aparelhamento administrativo para dar eficácia às regras jurídicas. O que nós vemos então, o que nós temos aqui até então, podemos identificar é que a execução penal dispõe de um conjunto de regras positivas, regras virtuosas em sua grande maioria, no plano internacional, portanto externo. No plano interno também nós temos um arcabouço jurídico que disponibiliza, desde a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e regras outras, um instrumental jurídico favorável ao bom andamento da execução penal. Coisa que não ocorre em relação a outros temas, insisto. Até porque, sempre que contamos com alterações no Código Penal, e especialmente no Código de Processo Penal, passamos por isso em 2008, as alterações são quase sempre desastrosas, permeadas de inumeráveis, incontáveis equívocos, todos eles evitáveis. Fosse o legislador mais atento, mais comprometido, mais responsável com a sua obra precípua, com a produção legal, com a produção legislativa. Aqui nós não temos esse problema, muito embora algumas alterações sofridas pela Lei de Execução Penal, que, repito, é de 1984 e já sofreu, portanto, alterações pontuais, algumas alterações não tenham sido virtuosas, mas é melhor assim como está, do que enfrentarmos as dificuldades que já foram propostas e apresentadas e estão ainda hoje causando discussões em relação às alterações processuais penais. Mas, de um todo, nós podemos finalizar este primeiro bloco, esta primeira intervenção, dizendo que nós contamos com um arcabouço jurídico positivo, favorável ao melhor desenvolvimento da execução penal, em atenção a princípios e garantias constitucionais, já enaltecidos no plano internacional, cobrados na atividade jurisdicional interna, mas há um distanciamento
incompreensível, muitas vezes, entre o ideal normativo e a realidade prática. Porque tudo aquilo que nós encontramos na lei, em regra, nós não identificamos na realidade prática da execução penal. E a grande dificuldade que há é aproximar esses dois momentos. O momento legislativo, que aqui, repito, é ainda, que embora a lei seja de 1984, ainda é um arcabouço jurídico positivo, até porque deve ser interpretado em conformidade com regras mínimas, em conformidade com o Pacto de São José da Costa Rica, com a Constituição Federal, principalmente. Mas, de um outro lado, a aplicação destas mesmas regras, de uma forma absurda, tem levado ao cometimento de injustiças as mais variadas. E é sobre essas injustiças, sobre esses princípios, sobre essas diferenças e uma tentativa de identificar esses problemas e uma aproximação é que nós iremos, então, fazer reflexões a partir de então nos blocos que irão se seguir, segundo e terceiro bloco, que o assinante terá à sua disposição a partir de agora.